Sejam muito bem-vindos ao programa Multiconexões na versão podcast. Meu nome é Amanda Correia. Obrigada a vocês aí que estão assistindo nosso programa Multiconexões. Eu, Márcia Castilho e Amanda Correia, estamos com uma convidada incrível hoje, com bate-papo, que você vai se interessar, viu? Você que tem dores aí e não consegue solucionar esse problema, trouxemos a pessoa certa. A nossa convidada, Tamires Araújo, nossa doutora, gente. Olá, prazer estar aqui Seja com vocês bem-vinda. e poder bater esse bate-papo e levar essa informação para os pacientes e para as pessoas que estão em casa assistindo. Legal. E hoje a gente vai tratar um tema super diferente. Não é sobre mim ou sobre o meu negócio. Que tema seria esse, doutor? Explica um pouquinho pra gente. Eu queria levar informação para as pessoas sobre a dor, né? Que muitas pessoas não entendem muito bem o que vem acontecendo com elas. Então, assim, é levar essa informação de que ela não precisa viver com dor. A dor não precisa fazer parte da rotina dela e que a gente consegue melhorar isso. E tem sempre aquela fala, né? Principalmente pessoas mais idosas, né? Mais velhas falam, nossa, eu vou morrer com essa dor. E fica sempre com aquela dor, tomando medicamento e não consegue procurar uma solução, né? Sim, a dor, ela é um claro sinal de que seu corpo está pedindo ajuda. Então, assim, e tem os casos que a pessoa acaba que ela já desistiu de tratar. Porque o que acontece? Ela já procurou ajuda, ela não resolveu, ou até aconteceu isso, ela chegou a tomar medicamento, às vezes sem a orientação, ela acaba tomando assim porque algum vizinho indicou, alguém indicou, ou até mesmo ela, vamos dizer que fez vários exames e mostraram coisas que ela acredita que seja muito grave. E aí acaba que ela não consegue resolver o problema dela de forma efetiva. Olha só. E através desse procedimento que você tem lá na clínica, doutora, você consegue ajudar essas pessoas? Sim. E como que funciona o atendimento? Conta um pouquinho pra gente. Então, a pessoa chega até mim, né? E aí eu faço um mapeamento corporal. Então, eu vou entender nesse mapeamento o que está acontecendo com ela, o que o corpo dela está me falando. Então, além de olhar todos os exames de imagem, que é normal, eles me trazem isso, né? Então, a gente olha tudo, olha o que ele já tem de bagagem. Então, o paciente já traz informações importantes. Então, assim, informações que ele já pesquisou na internet, ou informação de que outros profissionais passaram para ele. E a partir disso, a gente monta um tratamento voltado para ele. Então, a gente pega a história dele, todo o caso dele, e a partir disso a gente vai entender o que é preciso para ele. Olha só. Em caso, né? É um atendimento personalizado mesmo, doutora. Sim, individual, né? Para cada paciente. Cada paciente tem um caso, você estuda esse caso para daí fazer a adaptação de acordo com o que ele precisa, necessita. Sim, a gente pega o paciente, né? Então, eu atendo ele ali no mapeamento, eu entendo o caso dele. A partir disso, a gente vai pegar as necessidades dele. Então, todo paciente com dor, ele traz uma bagagem. E essa bagagem, assim, ele sempre deixa de fazer coisas do dia a dia importantes para ele. Então, a partir dessas coisas que ele deixou de fazer, a gente vai pegar e colocar objetivos e metas dentro do tratamento. E isso vai ser a grande questão que vai fazer ele ficar centrado no tratamento. Então, assim, não adianta eu só querer melhorar a dor. Ele sempre quer algo mais. Então, aquela pessoa que ela não consegue brincar com o filho, ela não consegue brincar com o neto, ela não consegue pentear o cabelo, ela não consegue fazer a sua higiene pessoal, seja no banho ou após ir no banheiro. O básico, né? O básico. Então, isso para a pessoa é importante. Eu sinto dor. Ninguém quer sentir dor. Mas, além disso, ela deixou de fazer coisas que para ela são extremamente importantes. Então, é a partir disso que parte o tratamento. Você acredita que a dor faz com que o cérebro bloqueie a pessoa, até mesmo de fazer esses pequenos gestos básicos, esses movimentos básicos? Na verdade, é assim. A dor, ela é uma sensação, né, que a pessoa tem. A gente entende o dor hoje. Então, a gente pegando a IASP, que é uma associação internacional do estudo da dor, ela fala que dor, ela é uma experiência emocional
e sensorial desagradável. E ela pode estar ligado a uma lesão ou não. Então, quando a pessoa sente isso, ela vai acabar ficando com essa questão. Eu tenho medo. A dor, ela traz isso. Então, assim, ninguém quer sentir dor. Não. Ninguém quer ter essa sensação. Então, acaba que ela começa a tirar coisas do dia a dia. Então, assim, se eu movimento e dói, eu não vou fazer esse movimento. Se eu abaixo para pegar algo no chão e dói, olha, isso daqui tá errado, eu não devo fazer. Se eu levanto meu braço para pegar algo no meu armário e dói, olha, isso eu não estou podendo fazer mais. Então, ele associa algo o movimento ou a atividade como algo que está gerando a dor dele. Então, por isso que vem essas restrições junto. E ela por si só já não quer mais fazer as atividades, pelo menos o básico, né? Na verdade, vai depender. Então, tem dores que elas chegam assim mais avassaladoras, né? Então, a pessoa já chega e ela já tem aquela perca de limitação importante logo de cara. Mas tem dores que não, que elas vão chegando aos poucos. Então, assim, eu comecei com uma dor pequena, depois essa dor ela vai aumentando a ponto de me limitar. Então, o que que acontece? Eu começo a deixar de fazer isso com o tempo. Então, eu acordei com a dor hoje, só para levantar o braço está incomodando, mas eu consigo fazer. A dor sumiu. Da outra vez, ela vai aparecer de novo. E geralmente eu começo a associar a algo, eu preciso dessa resposta, o porquê que a minha dor está aparecendo. E eu vou começar a procurar. E eu posso procurar isso em exames de imagem ou eu posso procurar na minha rotina. Então, assim, se esse movimento, essa atividade não está sendo legal para mim, eu já entendi isso, eu vou deixando de fazer. Porque eu não tenho uma explicação necessária que me fale ao contrário. Então, assim, se dói, eu deixo de fazer. Sim. E, doutora, é legal falar sobre dor também, porque eu tenho um caso na família, né? Que a minha avózinha, ela quebrou o fêmur. Ela era uma pessoa muito ativa, andava o tempo inteiro. E depois que ela quebrou, né? Fraturou, teve que colocar pino, passou por uma cirurgia, eles meio que colocaram ela numa cama e ela não recorreu à fisioterapia. Sim. O que acontece nesses casos, doutora, da pessoa não recorrer a uma fisioterapia? Então, tem vários fatores aí, né? O primeiro é que ela não fez toda a recuperação, assim, a gente, nesses casos, segue ali, né, um protocolo onde a pessoa vai ter todo o pós-cirúrgico, a gente vai trabalhar todo o tecido dela, vai evitar que ela tenha perda de força, perda de massa, vai fazer com que ela tenha ali, durante o pós-operatório, uma recuperação, assim, totalmente efetiva. E depois a gente vai reinserindo ela de novo, né? Ali na rotina dela. Então, o que que acontece? Ela deixou de fazer, né, uma parte. Então, assim, a parte médica foi totalmente eficiente. Eles fizeram uma boa cirurgia, porém ela não teve o depois, ela não teve essa informação do depois, que seria essa parte de colocar ela de volta. Sim, né? Uhum. Reabilitar, né? Sim, colocá-la de volta no dia a dia dela. Então, seria pegar ela literalmente, ó, a gente vai começar assim, coisa simples. Primeiro, a gente vai sentar. Vamos ver como que o seu corpo vai responder, né? Isso pensando no funcional já, depois que eu já fiz toda a parte, assim, de tecido, toda a parte de mobilidade. Então, assim, ela teria que ganhar amplitude de novo, de joelho, de quadril. Então, eu já fiz isso. Aí depois, ó, primeiro a gente vai sentar, depois a gente vai começar a ficar em pé. Depois a gente vai começar a dar uns passos. Pode ser primeiro com o andador, depois eu vou e coloco ela, né, numa bengala. Então, isso a gente vai evoluindo. Até que um ponto a gente vai pegar uma coisa importante para o paciente. Então, assim, tem casos de paciente que ele quer ir no quintal. Ele quer, Então, eu já tive paciente, Tamires, eu não consigo sair no meu portão. Então, ele quer fazer essa parte. Então, assim, o fato dele tirar aquela bengala, poder se levantar, poder fazer essa parte de locomoção, para ele é importante. Porque ele já sente, né, que ela é como se fosse um peso ali.
porque ela precisa de cuidados. Era uma pessoa independente, do nada ela precisou de muito cuidado. Sim. E muitos não aceitam essa parte. E não é que eles não aceitam porque eles não entendem o que a família quer fazer. Eles entendem, mas eles querem independência. Eles querem e precisam disso de volta. Então, o que acontece? Isso é a parte principal. Então, quando a gente foca em uma fisioterapia, que eu vou ficar só no protocolo e não vejo a parte do paciente, o que o paciente quer e o que ele precisa, a gente não tem a evolução necessária e a evolução que ele quer, uma efetividade no tratamento. Sim. E hoje em dia ela fica só na cama mesmo, ela não anda mais. Se vai até o banheiro, ela precisa de apoio dos filhos que vão lá e ajudam. E aí a gente entende o porquê da fisioterapia. Mas você acha que esse caso daria para... Faz anos já, doutor, tá? Faz anos, eu teria que fazer esse mapeamento, entender o caso dela. Dependendo, assim, né, do caso, a gente precisa entender se ela ainda tem, como ela levanta e ainda anda, tem como sim evoluir dentro disso. A questão do andar sozinho ou não é uma coisa que vendo ela a gente consegue saber, mas a gente poderia colocar ela no andador, passar ela por uma bengala. É lógico que, igual eu falei, precisa dessa avaliação, desse mapeamento. Entendendo isso, junto com a família, com o idoso, a gente traz. Ela dá fazer uma reabilitação, né, doutora? Sim, sim. Isso é de extrema importância. Ela anda na cadeira de rodas. Sim, então, quando ela anda sozinha, como que é? Então o filho vai lá, ajuda, só levanta ela da cadeira e passa pro vaso, por exemplo? Não, ela consegue dar os passos com a própria perna, mas precisa de apoio, é isso. Sim. Mas ela não fez nenhuma fisioterapia. Então eu acho que se tivesse começado desde o início, aí vai a importância de um profissional tá dando esse apoio mesmo, né, nessa hora. Porque se tivesse dado esse apoio de imediato, talvez ela voltaria à vida ativa nela, né, doutora? Sim, teria grandes chances disso. Então, assim, é muito comum. Idoso, quando ele cai, ele tem, né, uma maior chance de ter uma fratura em região de fêmur. Isso é comum. E quando ele tem ali o pós-operatório imediato, ele consegue. Então, ele coloca a prótese, ou ele coloca, né, a haste, os parafusos lá, mas ele consegue voltar à sua rotina. E ele consegue ser funcional, porque a partir disso ele começa a ser orientado. Então, vamos dizer que ele começa com uma fisioterapia, que vai ser a parte da reabilitação, que é pegar ela ali, fazer todo o tratamento dela, e depois ela faz um acompanhamento, por exemplo, num Pilates, que é para ela manter a força e manter toda a parte dela ativa. Ela tá com quantos anos hoje? 94. Tá bem, senhorinha. Mas ela tem força de vontade. Isso é extremamente suficiente para você conseguir evoluir com ela. Meus netos, né, de querer estar cozinhando, tá junto, né? E doutora, fala pra gente, após tratar, a dor volta? Então, isso a gente tem alguns tipos de dores, né? Hoje a gente entende isso, que dor, ela não é só ligada à lesão. Antigamente a gente tinha essa questão que dor é lesão. Hoje não. A gente tem diferentes tipos de dor. E aí, quando eu trato somente o local, dependendo da dor que eu tenho, a dor vai tender a voltar. Então, assim, tem aqueles casos de dores crônicas, que são as dores persistentes, que elas têm mais de 3 meses. Então, isso assim, dor crônica é definida pelo tempo. Eu tenho mais de 3 meses que ela está comigo, ela é crônica. Independente se ela é contínua ou se ela aparece em alguns momentos, né? Ela tem um curso ali dela. Então, ela é uma dor crônica. Essa dor crônica, geralmente, ela não tem, assim, só a questão em si. Por exemplo, eu caí, eu bati, eu tive alguma sobrecarga. Eu fui para a academia, coloquei mais carga, comecei a sentir dor, fiz mais repetição, comecei a sentir dor. Aí eu posso ter machucado ou tido alguma lesão, só que os meus tecidos se recuperam. E aí o que acontece é o meu corpo não entender
que o tecido se recuperou. E aí entra essa questão. Ele vamos dizer assim, que tem o medo, tem o receio. Então, assim, a dor tá ali. E aí a dor é um sinal de alerta. Sempre vai guardar essa parte. Então, assim, sinal de alerta. Eu tive algum movimento que eu já associei à dor. Então, se eu fizer esse movimento, dor. Então, se eu só pego, né, o paciente, coloco ele numa maca, deito ele ali, trato só o local e ele já está com uma dor persistente, quando ele fizer o movimento que ele já associou, o cérebro já vai sim, calcular, você vai sentir dor. Uhum. Então, isso acontece. Importante, não existe dor psicológica, tá? Tem pessoas que entendem assim. Não é uma dor psicológica. O nosso corpo, ele faz uma adaptação. Então, a gente chama isso de má adaptação. Então, assim, a parte psicológica interfere no quanto de dor eu vou sentir. Mas não se eu vou sentir dor ou não. Então, assim, tô com dor. Vou colocar na cabeça, não vou sentir dor, não vou sentir dor. A dor não vai sumir. Então ela vai continuar. Na verdade, o nosso corpo ele tem memória também com relação à dor. Então, eu já entendi que aquele movimento dói. Fiz aquele movimento, dor. Se eu trato só o local, né? O local se recuperou, mas eu não tratei essa percepção que ele tem sobre aquele movimento, a dor retorna. Olha, bacana saber sobre isso, né, Márcia? Porque às vezes a gente não tem esse conhecimento, né? Às vezes a gente tá sentindo aquela dor, e após 3 meses, igual a doutora falou, às vezes é uma dor no joelho, né? Eu tô falando vários casos porque a gente tem isso na nossa família, né? Isso acontece diariamente na nossa família. E esse tipo de fisioterapia é para todas as idades, doutora? Ou é só um público? Como que funciona? Atende criança também? Não, é todas as idades, mas o maior público é adulto jovem para cima. Então, assim, se for falar de dor, seria isso. Se for da parte de trauma, ortopedia, aí já vão ter crianças também. Porque é até a questão, assim, postural, muito comum, a mãe procura, né, por conta dessa questão. Adolescentes também, doutora, porque a postura hoje conta muito nisso, né? Sim. Doutora, o exame de imagem, é importante o paciente estar levando para você esses exames? O tratamento que ele já fez? Ou você costuma já fazer tudo do zero? Então, tem algumas questões. Se a gente pensar sobre uma pessoa que ela já tem um histórico de trauma, então ela caiu, quebrou, ela teve algo assim relacionado, sim. Mas vamos pegar, por exemplo, a dor lombar. Algo muito comum que chega, né, no consultório. Na dor lombar, nos casos, na grande maioria, não precisa do exame de imagem. Ele é solicitado já na primeira consulta com o médico, mas ele não se faz necessário. Então, é uma coisa que a gente não utiliza. Então, que casos que seriam utilizados o exame de imagem numa lombalgia, que é a dor na coluna lombar? Seria assim, quando a pessoa tem algum sinal que ela tem algum tumor, quando a pessoa ela tem algum sinal de trauma, teve algum acidente, e aí aquilo vai pegar assim, estamos com uma suspeita de ter uma fratura, estamos com uma suspeita de que aconteceu algo ali em algum tecido, aí o exame de imagem. E tem também uma síndrome que é a da cauda equina, que é quando, um disco da nossa coluna extravasa ali dentro da medula e pode ocasionar uns sintomas importantes ali para o paciente. Então, esses são os principais. Tem outros casos? Sim, tem. E a gente pensando em dor lombar, é aquela dor assim, que a pessoa sente desde a última costela dela até a região aqui mais ou menos da parte do glúteo, né? E é muito comum. Principalmente a população mais frequente é de 35 anos para cima. Só que aí a pessoa ela vai descobrir algumas questões que não tem relação com a dor dela e acaba limitando ela. Então, ela faz um exame de imagem, ela descobre que ela tem a famosa hérnia de disco,
a protrusão discal, que é uma, né, fase da hérnia de disco. E aí ela começa a pesquisar sobre, ela começa a receber informações de vizinho, de amigo, de irmão. Chat, né? Hoje em dia tudo é... Também. Chat, nossa, você deve ver a cada um, né? Doutora, eu vi lá no chat, ele me medicou, ele disse que ele acha o que é isso. Sim, tem bastante. E aí o que acontece? Essas informações. Então, eu peguei o exame de imagem, eu vi lá que eu tenho algo, que geralmente é da minha idade, não é algo que está me ocasionando dor. Juntei com uma pesquisa no Google, com uma pesquisa no chat, com as informações que o pessoal me traz, e juntei com as questões que eu já vi no meu dia a dia, é igual a limitação. Então, ele começa a deixar de fazer coisas. Você vai pesquisar na internet, você nunca vai achar uma coisa, não, isso daí é tranquilo. O que você tem é só... Fique em paz. É uma coisa da sua idade. Não, esse exame de imagem tá normal, é uma coisa da sua idade. Não, você vai pesquisar lá, hérnia de disco. Vai aparecer. Hérnia de disco, ela pode te causar uns sintomas mais sérios ou pode te levar a ficar numa cadeira de rodas, que é muito comum a pessoa trazer isso, mas a grande maioria das hérnias de disco, então vamos pegar um estudo importante que teve, de 100 pessoas que não tinham nenhum sintomas, fizeram os exames de imagem, uma ressonância magnética. E dentro dessas 100 pessoas, 70% elas já tinham hérnia de disco e não tinham nenhum sintoma. E aí é o que acontece muito no consultório. A pessoa chega, ela já chega com o diagnóstico. Estou com uma hérnia de disco e tenho dor na coluna. E quando ela traz isso, não me diz muita coisa. Então, sempre eu questiono mais. Olha, o que está acontecendo? Me conta um pouco sobre a sua dor. Porque hérnia de disco, não necessariamente ela é a causa dos sintomas. E geralmente não é. A dor dela está associada, pode ser a uma estrutura ali, né, em torno. Então, a gente é muito comum ter dores musculares. Na postura também, né? Também, uma pessoa que passa muito tempo sentado, hoje a gente sabe que não é bom, então você passou mais de 1h30, 2 horas no máximo, você deve levantar da sua cadeira, deve andar, deve procurar, né, trocar essa posição. Então, assim, hérnia de disco, ela é só um achado de imagem. Eu fiz o exame e deu lá. Então, assim, eu tenho 30 anos. Eu posso fazer um exame de imagem e já encontrar uma hérnia de disco. Acima de 35 anos, quanto mais idade, mais comum fica apresentar uma hérnia de disco. Essas dores minhas, hérnia de disco, então. Não, mas a pessoa só descobre quando ela faz o exame de imagem. E aí ela associa a dor a isso. Ah, depois de gosto pode ser outra coisa. Sim, ela associou a hérnia de disco. E aí o que acontece? Lá na internet vai ter assim, ó, corrida piora a hérnia de disco. A academia piora a hérnia de disco. A pessoa vai fazer nada. Sim, só que é o contrário. Comer, beber, dormir. É o contrário. Para você melhorar a sua dor, você precisa fazer a parte do movimento. Eu sempre falo assim, eu não posso falar para a pessoa sair e fazer um movimento, porque tem dores que ela vai conseguir, tem dores que não. Então, ela precisa do movimento orientado, entende? Ela precisa desse acompanhamento. Isso. Então, assim, cheguei lá, dor na coluna. Vamos fazer todo o mapeamento. Vamos entender. Ó, a sua dor vem do que o exame de imagem mostra? Então, assim, a sua ressonância está mostrando uma hérnia de disco, está mostrando bico de papagaio, está mostrando várias alterações. Vamos fazer um teste? A gente faz testes completo com o paciente. Legal. Olha, não mostrou. E isso a gente já sabe logo no começo. Porque sempre o paciente chega até mim, eu faço a pergunta assim, me conta um pouquinho por que você está me procurando, o que vem acontecendo com você. E geralmente ele relata dor, mas não relata os outros sintomas que têm relação com a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco ela não causa só dor.
ela vem junto com sintomas neurológicos. Uma hérnia de disco que está causando uma compressão e que a gente deve, fazer um tratamento completo para ela. Agora não, eu tenho só dor. Vamos entender o que está acontecendo. E geralmente são crises, então assim, de músculo, então meu músculo ele tá super rígido, então eu preciso tratar o meu músculo, né? Eu preciso fazer essa questão de fazer ele relaxar, fazer ele melhorar a força dele, porque muitas pessoas, igual vocês falaram, trabalham sentadas, e ela precisa dessa melhora de força para ela conseguir ficar muito tempo nessa posição. Então, a partir disso, a gente começa o tratamento da pessoa. Uma hérnia de disco, que está realmente causando sintomas, que ela não está lá quietinha, o tratamento é diferente. A gente tem 3 meses para a gente saber se o seu tratamento é efetivo. Por quê? Você está com sintomas de compressão nervosa. Então, assim, ele vai sentir uma dormência, formigamento na perna, mas não é na perna como um todo. Porque tem muitas pessoas que chegam com um formigamento no pé, mas daí é o pé como um todo. Não é. Assim, é um local muito específico. Então, os nossos nervos, eles descem para a perna, né? Sai lá da coluna, desceu para a perna. E aí, o que acontece? Cada nervo, ele é responsável por uma região. Então, se eu tenho a compressão de um nervo, tem que estar os sintomas na região que aquele nervo é responsável. Se já é uma dormência, um formigamento no meu pé inteiro, já não é. Pode ser uma parte vascular, pode ser algum outro sintoma. Tem essa questão do formigamento, eu tenho bastante. Eu fiz cirurgia das varizes, então nós sentimos bastante formigamento. Sim. Perna às vezes fica quente, dói. Sim, Impressionante. E, doutora, conta pra gente qual é o endereço que você atende na sua clínica hoje em dia. A minha clínica, ela fica na rua Major José dos Santos Moreira, 161, ali na rua lateral da Casa Coral, né, Tintas, e ali a gente faz toda essa parte, né, de dor. Eu sempre, lá na minha, vamos dizer que na minha vitrine, eu tenho um vidro lá, né, que tem a frase, você não precisa viver com dor, chega de sofrer em silêncio. Então, assim, é exatamente por isso, a pessoa ela começa a entender, chega a um ponto que ela entende que a dor, ela é um fardo, ela começa a fazer um isolamento social. Ninguém me entende. Eu não é frescura, que é mulher. Achei que é frescura. Mudou, agora fica com isso. Sim. Ela não consegue mais fazer as coisas dela do dia a dia. E as pessoas não entendem isso. Como que você não consegue? Entende? E tem pessoas que já procuraram qualquer tipo de tratamento e não evoluíram. Fica bem no centro da cidade, então, né, doutora? Isso. Fácil acesso na avenida ali principal. E quais as redes sociais? Fala pra gente. Tem o Instagram, Tamires Araújo, _físio, né? E tem o Instagram. E depois a gente deixa lá embaixo na número de contato, né, também, tá bom? Pra estar entrando em contato. E nós gostaríamos do Multiconexões agradecer e já deixar o convite novamente, né, Márcia? Pra trazer outro tema, porque esse tema, gente, é de extrema importância. A fisioterapia na vida, né? E qual é a frase de impacto que você deixa para todos os telespectadores da TV RBC, doutora? É que você não precisa viver com dor, que a sua dor ela pode ser tratada, ela pode ser melhorada e sim a gente consegue pegar você e colocar você funcional novamente, devolver você para as funções que você tanto precisa e deseja. Olha só, isso mesmo. Mais uma vez, obrigada, doutora, tá? Foi super gostoso, né, Amanda? Esse povo viu um pouquinho, gente. Se tiver com dor na coluna, vai pelo lado do fisioterapeuta, né? Acho que vai ser assim. Vai ser um prazer te receber na clínica. 36 anos, eu fiquei meio assim já, né? Não, fique tranquilo que você é jovem. E com certeza seu exame de imagem não vai mostrar nada demais, tá tudo bem, os sintomas não são de algo sério. E fica aí o convite estendido para trazer um novo tema aí pra gente estar conversando novamente. Com certeza, foi um prazer, obrigado pela recepção e poder proporcionar, né, trazer esse assunto importante, que é essa informação sobre dor para as pessoas. Que legal. Nosso programa termina por aqui. Obrigada, gente. Tchau, tchau.